Perdão, vamos dizer assim, mas que tema mais batido, que tema mais que sempre a gente vai para o centro espírita e a gente escuta falar sobre perdão. E a gente escuta muitas e muitas vezes o que é perdão, como eu devo perdoar, como eu devo me comportar quando uma mágoa, um ressentimento está dentro do meu coração. Mas eu pensei muito nesses dias que eu estava estudando para preparar a palestra, como nós somos privilegiados em poder ter toda esse estudo a nosso favor do que é o perdão, de como perdoar, de o que o perdão traz para mim, aonde eu posso chegar com esse perdão. A par disso, né, desta imensa possibilidade que nós temos do estudo da doutrina espírita, especificamente hoje a gente falando sobre o perdão, nos traz uma grande responsabilidade, porque se a gente tem toda esta oportunidade de falarmos sobre o perdão, de estudarmos sobre o perdão, isto também nos traz uma grande responsabilidade de podermos começar um processo de perdão dos nossos irmãos, um auto-perdão que é muito importante, porque muitas vezes a gente vive incomodada com, com as coisas que a gente fez que não foram bacanas. Então, assim, temos esta oportunidade do estudo, que nos esclarece. Já tinha estudado várias vezes sobre o perdão, mas como eu pude, nesta semana, estudar somente sobre isso, foi algo muito esclarecedor. Sei que realmente é algo que a gente estuda e que para pôr em prática, como eu falei para vocês, é muito bom estar no centro domingo de manhã, ter essa sensação, né, do dever cumprido, mas o dever só vai ser cumprido realmente quando eu começo a aplicar aquilo que eu vou aprender dentro do centro na minha vida, com a minha família, primeiramente com as pessoas que me são próximas. Então, poder estudar sobre o perdão é algo que nos dá subsídios, é algo que a gente pode ter assim uma bagagem para que a gente possa aplicar. Aplicar o quê? O processo do perdão. Porque o processo do perdão é lento, muitas vezes, mas ele é necessário para que nós sejamos retirados das sombras em que ainda vivemos. Por que o processo do perdão é lento? É lento porque somos seres ainda pouco evoluídos, né? Somos seres com muitas mazelas, com muitas dificuldades, com ainda numa pequenez espiritual muito grande. Por isso que o perdão é tão difícil assim, né? Mas Jesus, o que Jesus nos disse? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nada mais, nada menos do que bem-aventurado é quem perdoa, porque será perdoado na mesma proporção. Porque misericórdia significa o quê? Significa um perdão, significa uma graça, significa uma clemência. Ou seja, nós precisamos, nós somos chamados todos os dias, principalmente dentro da nossa casa, do nosso lar, a perdoar. Porque quem perdoa também será perdoado. Ah, então eu vou perdoar simplesmente para que eu seja perdoado também? Não é esse o intuito. A gente muitas vezes diz que, então eu vou perdoar porque eu também quero perdão. Não, o perdão é algo que tem que estar dentro da gente. É algo que vai fazer bom para a gente. Então, Jesus, né, nessa passagem de Mateus aqui, diz que é uma das bem-aventuranças o perdão. Ou seja, quando a gente perdoa, a gente também será perdoado. No Pai Nosso também, Jesus nos coloca, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido. Então, saibamos que a gente, tanto quanto a gente gosta de receber o perdão, nós também temos que aprender a dar o perdão. O perdão é um processo em que a gente vai fazer deixar de existir dentro da gente o ressentimento por algo que nos aconteceu, por atitude de alguma pessoa. Por quê? Quando a gente ressente, o que é ressentir? Ressentir é ficar vivenciando o fato, o evento que nos causou aquele dano, que causou aquela dor dentro do nosso coração, várias e várias vezes. É a gente, cada vez que a gente retorna a vivenciar este sentimento, aquela tristeza toma conta do nosso ser, mais uma vez. A gente tem a mania de quando alguém nos faz algo, né? Uma pessoa nos magoa, nós temos a gente fica nós ficamos vivenciando aquela dor. Nós pensamos, me fugiu a palavra, a gente tem a necessidade de ficar vivenciando aquela tristeza, aquilo que nos causou dor. Aí eu vou contar uma historinha para vocês que eu escutei numa palestra do Rossandro e que eu acho que define muito bem o que é ressentimento, o que é ficar vivenciando o evento que nos causou dor diversas vezes. Pense que, né, domingo de manhã, vou pegar um ônibus para a gente ir para o centro, eu, meu marido, minha filha, e o ônibus lotado a moçada tá cheio, o ônibus de um monte de gente, todo mundo indo para os seus compromissos religiosos, né? Porque, como eu já disse, domingo nos remete a essa sensação de estarmos dentro de uma religião, dentro de um templo religioso. E todo mundo arrumadinho, com aquela roupa que a gente já sabe, né? Que é a roupa de ver Deus. Estamos lá, dentro do ônibus, ou vamos pensar dentro do metrô. Indo para... Suponhamos que moramos em São Paulo e estamos dentro do metrô, indo para o centro espírita, domingo de manhã, com a melhor roupa que a gente tem. Aí vem um cidadão perto de mim e vomita tudo aquilo que ele tomou no café da manhã, com bastante veemência, sobre mim. Eu fico com aquele nojo horroroso, mas pego uma tapoarzinha que eu tô levando alguma coisa pro café fraterno e guardo aquele vômito dentro desta tapoer. Aproveito isso. Gente, o que esse cara fez comigo? Ele vomitou sobre mim e eu guardei esse vômito. Não contente, chego no centro e mostro para todo mundo. Olha o que o fulano fez comigo na hora que a gente estava vindo para o centro. E mostro esse vômito. Não contente, vou almoçar na casa da minha mãe, né? Porque outra coisa é família no domingo. Pego esta tapoer, chego lá e mostro para todo mundo, para os meus irmãos, para os meus cunhados, cunhadas. Olha aqui o que o fulano fez comigo. Não contente ainda, eu pego essa tapoer e eu guardo essa tapoer. No próximo domingo, antes de ir para o centro de novo, eu abro essa tapoer e eu olho aquilo que o cara fez comigo no domingo passado. Não contente ainda, eu pego essa tapoer e eu guardo. E todos os dias desse mês, eu olho para aquela tapoer e eu me ressinto com o que ele fez comigo. Guardo novamente. Lá para o mês de setembro, eu olho novamente o que ele fez comigo. E todo aquele nojo, aquele sentimento de vitimização do cara ter feito aquilo comigo, eu revisito novamente. Chegou no final do ano, no dia de Natal, pronta para ceia, eu falo, nossa, já pensou se alguém fizer comigo o que ele fez de novo? E eu abro novamente aquela tapoer e olho o que a pessoa fez comigo naquele domingo de manhã do mês de julho. Então, isso é ressentir. É quando eu revisito o evento que me causou dor, quando eu fico pensando demasiadamente tudo aquilo que a pessoa me falou,
naquele dia e eu tenho a mesma sensação da hora em que ela me disse aquelas palavras que me magoaram profundamente. Porque cada vez que eu abro a Tupperware, eu olho aquilo e eu tenho a mesma sensação de nojo, de asco, do que a pessoa me fez naquele dia no metrô. Quando a gente, isso é um exemplo, né? E quando a gente, a todo momento, a gente vivencia aquela dor, quando a gente volta naquele evento, aquelas palavras que alguém me falou dentro da minha casa, que um amigo me colocou em um dia em que a gente se desentendeu, em que um parente me disse coisas terríveis que me magoou profundamente. Então, eu vou ficar com estas lembranças, com este sentimento de dor, todas as vezes que eu lembrar daquelas palavras, todas as vezes que eu lembrar daquele ato que me causaram profunda dor. Então, isto é ressentir. Isto é não perdoar. Isto é ficar voltando todas as vezes naquele mesmo evento que me causou dor e sentir a mesma sensação, como que se aquelas palavras que me machucaram tantas foram ditas naquele momento. Então, esse é o sentimento que a gente precisa aprender a resignificar, ok? Para a gente dar um novo significado nesse evento, a este evento para que possamos perdoar. Então, agora eu vou conversar com vocês como a gente pode fazer isso. De que maneira que eu consigo fazer como se fosse assim, gente, uma terapia do perdão. Como que eu consigo entender como eu posso perdoar o meu próximo? Jesus nos fala, no entanto, né? O que é muito importante? Jesus coloca para a gente assim, ó, reconcilia o mais rápido com o seu inimigo, enquanto ele está contigo no caminho. Jesus vem e nos diz que há urgência. O quanto antes eu conseguisse me libertar daquele Tupperware, menos ressentimento eu teria na minha vida. Eu não ia precisar ficar a todo instante visitando aquele Tupperware, aquele sentimento ruim a todo instante. Então, gente, qual é a urgência que Jesus nos coloca de reconciliar com os nossos inimigos enquanto ele ainda está no nosso caminho? É agora, é já. A gente tem que ter a disponibilidade de perdoar o mais rápido possível. É fácil? Não, não é fácil. No decorrer do que nós vamos conversar hoje, a gente vai ver que é muito importante também vivenciar esta dor, para que depois não cause coisas que vão se acumulando dentro da gente. Mas Jesus nos coloca que vamos aproveitar a oportunidade de perdoar. Não percamos tempo. Não deixamos para a gente não pode deixar para depois. A gente tem que aproveitar enquanto a gente está com o nosso ofensor no caminho, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações todas. Porque o perdão é libertador, o perdão nos liberta das sombras. Quando a gente não entra neste processo de perdão, nesse processo desta tentativa de perdão, a gente ainda continua vivenciando esta sombra, porque o perdão, ele faz com que a gente, muitas vezes, estacione na nossa evolução espiritual, porque aquele sentimento é tão ruim, a gente não consegue se libertar daquele fato, daquele evento que nos causou dor, de uma tal forma que a gente não consegue nem mandar a bola para frente, a gente não consegue nem deixar que as coisas da nossa vida corram como deveriam correr. Tanto
que a gente fica vivenciando essas dificuldades, essas dores que nos são causadas pelas pessoas. Então, Jesus nos coloca assim, reconcilie o mais rápido possível com o seu inimigo, com o quanto que ele está conosco no nosso caminho. Então, que não percamos a oportunidade, enquanto o nosso próximo está com a gente no caminho. Quantas vezes no dia a gente perdoa os nossos familiares com quem convivemos dentro do mesmo lar? Quantas vezes? Diz para mim, uma má palavra, um ato ruim, um filho que nos tira do senso, que nos são grosseiros, que nos deixam, né, muito desequilibrados. Quantas vezes Jesus nos dá a oportunidade de nos refazermos com estes nossos familiares, né? Então, Jesus coloca no nosso caminho, Deus, né? A lei divina coloca no nosso caminho as pessoas com as quais a gente deve conviver de uma maneira correta. Muitas vezes que a gente tem a oportunidade, nesta reencarnação, de nos reconciliarmos de débitos passados. Então, que não percamos essa possibilidade que temos de estarmos juntos, de reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto eles estão com a gente no caminho. É uma oportunidade. Deus nos coloca as pessoas certas, nos momentos certos, da maneira certa, com que a gente deve conviver, com que a gente deve perdoar diariamente. Aí eu devo ter essa urgência, né, de perdoar o meu irmão enquanto ele estiver comigo no caminho, mas quantas vezes eu tenho que perdoar essa criatura que está no meu caminho, né? Aquela pedrinha que está no meu sapato, mas não esquece que a gente também é pedrinha no sapato de alguém. Quantas vezes, uma vez, duas vezes, Jesus coloca que a quantidade do perdão é infinita. Ele nos coloca um número, né? Quando Pedro lhe pergunta, mas mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Não apenas 7, mas 70 vezes 7. E eu penso que 70 vezes 7 numa existência, muitas criaturas que estão na nossa vida, não por acaso, porque a gente nasceu no lar que devia nascer, a gente vive com as pessoas que a gente deve viver. Então, 70 vezes 7 numa vida, às vezes num dia, às vezes numa semana, Jesus nos coloca que a quantidade do perdão há de ser infinita. Vamos lá, moçada, força na peruca. Jesus que disse, e se a gente praticar, é algo que vai ser muito bom para a gente, porque o perdão nos liberta. Outra coisa importante, além, né, da urgência do pedido, da urgência, da necessidade, melhor dizendo, do perdão, da quantidade infinita do perdão, a gente não pode impor condições para perdoar. A gente não tem o poder de exigir que o outro mude para que a gente possa perdoar. Porque se o outro mudasse, não seria necessário que a gente perdoasse 70 vezes 7. Então, a gente tem que aceitar o outro como ele é e perdoar tanto quanto for necessário. Por quê? Uma relação, gente, perfeita é uma relação que não tem brigas, que não tem discordâncias. Quem vive uma relação perfeita, sem briga, sem discordância, relações que eu coloco para vocês em todos os níveis, tá? É uma relação conjugal, com os nossos filhos, nós para com os nossos pais, com os meus irmãos, com a minha família, com os meus colegas de trabalho. Pense em todos os níveis de relacionamento que a gente tem. Dá para mudar o outro?
Se desse para mudar um outro, ficaria tudo certo, ninguém ia necessitar de perdoar, porque o outro agiria sempre como eu quero, eu agiria sempre como o outro quer, mas cada um tem seu jeito. Todas as relações têm conflitos, porque relação perfeita é aquela em que eu aceito a diferença do outro. Não existe uma relação perfeita, porque se existisse uma relação perfeita, não seria necessário perdoar. Então a gente tem a necessidade de aceitar o outro como o outro é, como o outro se coloca, como o outro se porta. E eu tenho a urgência, como coloca Jesus, porque estou tendo a oportunidade do perdão, esta urgência é a necessidade do perdão. Eu tenho que perdoá-lo infinitamente e ainda por cima não posso exigir a mudança do outro. Porque o outro tem o seu livre-arbítrio. Ah, mas quando eu não exijo que o outro mude, quando eu perdoo o outro infinitamente, eu não vou estar sendo condizente com o erro desta pessoa? Eu não estou de acordo com a pessoa, mas não posso ser contra a pessoa. É muito difícil, gente. Talvez seja uma das maiores dificuldades de relacionamento da nossa vida, seja o perdão. Porque a gente quer que o outro mude, que o outro haja como a gente quer que ele haja, que as coisas sejam do jeito que a gente programa que elas são, mas as coisas não são como nós queremos que seja, certo? Então, quando eu não exijo a mudança do outro porque eu não devo, eu não posso exigir, eu não estou a par disso, sendo condizente com o erro daquela pessoa. Mas eu não posso ser contra aquela pessoa. Eu não posso ter para com ela desejos de vingança. Eu não posso deixá-la de perdoá-la tantas vezes quanto ela agir de maneira errada. Porque a gente perdoa a pessoa. O erro desta pessoa continuará acontecendo, porque talvez ela não queira mudar de atitude. Mas nós temos a necessidade de dar esse perdão para a pessoa, que significa que eu não concordo com o jeito que a pessoa age, com o jeito que a pessoa me trata muitas vezes, mas eu não estou contra ela, eu não posso ser contra ela, eu não posso confundir a pessoa com o erro da pessoa. Eu amo a pessoa, eu amo. Vamos colocar uma relação assim: eu amo meu filho, mas eu não concordo com a maneira, muitas vezes, que meu filho age. Eu vou deixar de amar o meu filho? Eu vou deixar de amparar o meu filho, mesmo que ele esteja fazendo coisas erradas? Não. Eu perdoo o meu filho, eu apoio o meu filho, mas eu não concordo com a maneira que meu filho age. Muito bem colocado pela nossa amiga Cléo, quando ela nos colocou sobre a parábola do filho pródigo, é que o pai recebe o seu filho, mesmo depois de tantos erros, de braços abertos. Por quê? Ele aprovava o que o filho fez de gastar, de pegar o dinheiro que, né, do adiantamento da herança e gastar todo aquele dinheiro e voltar em farrapos? Não. O pai não aprova, o pai nunca aprovou o filho pródigo nos atos dele, mas o pai amava o filho e ele perdoou o filho, mesmo não concordando com as atitudes do filho. Gente, muitas vezes a gente pensa que perdoar é esquecer o fato. O perdão cristão, o perdão espiritual, o perdão que a gente almeja em nossas vidas, é realmente aquele perdão que a gente esqueça o ato, que a gente passe um véu sobre o passado, que aquilo deixa de existir nas nossas vidas. Mas nós, mais uma vez colocando dentro da nossa pequenez, gente, é possível esquecer o fato? Geralmente, um fato que nos causa tanta dor, que nos causa tanto dano, muitas vezes não é possível, gente, esquecer o fato.
O esquecimento absoluto do fato, no patamar que nós estamos de evolução espiritual, ainda não é possível. O fato, muitas vezes, não tem como ser esquecido. Porque, como eu já falei, são eventos que nos marcaram demais. Mas esquecer a ofensa? Essa é possível sempre. Acredito que com o passar dos anos, com as nossas várias encarnações, com a depuração do espírito, vamos conseguir esquecer os fatos que nos ofendam. Mas ainda, no momento que nós estamos, o fato ainda não pode ser esquecido. Porque a gente ainda é muito pequeno, a gente está numa pequenez espiritual assim, muito pequena. Então, não tem como a gente esquecer o fato. Então, o fato há de ser lembrado ainda, mas a ofensa não deve existir. A gente, como eu já coloquei lá no começo, não tem que ficar ressentindo aquilo que a pessoa me disse. Tem como eu esquecer muitas vezes o que a pessoa me disse? Não, porque a gente não consegue, gente. É humanamente impossível no estado evolutivo que nós estamos. Mas a ofensa há de ser esquecida, certo? A gente não deve ficar remoendo aquilo que a pessoa me disse, mas esquecer às vezes não é possível ainda, né? Aquilo que a pessoa me colocou, aquilo que a pessoa me ofendeu, o jeito que ela se portou diante de mim, me magoando profundamente, com atos, né? Com atitudes, com palavras, me causou uma mágoa muito grande. Então eu tenho que aprender o quê? A esquecer, não o fato em si, mas a mágoa que me causou. Deixar de sentir aquela mágoa que aquele evento me causou. Porque eu escolho se eu vou ficar magoado. A escolha de ficar magoada é minha. O ato, as palavras que me machucaram profundamente são da pessoa. É um evento. Mas o que eu vou fazer com isso depois, eu escolho se eu vou ficar magoado. A escolha é minha. Olha a oportunidade que Jesus nos dá de exercitar este perdão, de dar um novo significado a atitudes que acontecem contra mim. Na verdade, quando a gente se magoa, a gente se magoa. Ninguém é capaz de nos magoar se a gente não permitir que isso aconteça. Porque quando a gente entra na onda da mágoa, porque a mágoa é um veneno que eu tomo, eu escolho se eu vou tomar este veneno chamado mágoa. Agora, se eu optar por tomar este veneno chamado mágoa, a gente toma esse veneno chamado mágoa e espera que o outro morra. Quando, na verdade, quem tomou o veneno fui eu. Quem vai ficar mal sou eu. Então, a gente tem a oportunidade de, mesmo recebendo ofensas, ou que muitas pessoas nos prejudiquem, eu escolho se eu vou me magoar. É uma escolha minha. Eu determino como eu vou dar um significado para aquele fato. Perdoar também, gente, não é aprovar o erro do próximo. Não é minimizar o erro desse próximo. Porque quando eu minimizo o erro do próximo, quando eu deixo assim, não dá nada não. Nossa, essa pessoa acabou com você, te prejudicou em número, grau e gênero. Você tá com aquela dor, você está sentindo aquela dor profunda, mas eu sou espírita, eu preciso perdoar. Eu aprendi na palestra no centro que eu preciso perdoar. Aí você simplesmente não dá um significado para aquilo que aconteceu com a gente. Porque eu sou espírita, eu tenho que fazer, mas a gente esquece que antes de ser espírita a gente é humano, a gente ainda dói. Tem que sentir essa dor.
Se alguém no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, das nossas relações, nos magoarem e já viessem, ai, Fernanda, ai, Adriano, ai, Cléo, vocês são espírita, vou aprontar com vocês, vocês têm que me perdoar na hora, porque eu sei que o espírita prega isso. Não, agora não. Por enquanto, ainda não dá. Por favor, me dá um tempo. Filho, mãe, marido, agora não. E a gente, quando a gente magoa uma outra pessoa, a gente também tem que dar esse tempo para a pessoa. Porque todo mundo precisa de tempo. É importante vivenciar a dor. Como um luto, que é importante a gente vivenciar o luto, porque senão depois, se a gente não vivencia essa dor, lá na frente ela pode aparecer novamente. Então é importante que vivenciamos a dor, que tenhamos esse processo de perdão, mas vivenciar a dor não significa conservá-la, mas ao passar do tempo, melhor dizendo, a gente vai trabalhar, vai dar um novo significado para esta dor. Não devemos conservar esta dor. Quem perdoa se liberta. Quem perdoa fica sem, como eu já disse, aquela parte difícil que é do não perdão, porque o não perdão nos deixa arraigados mais uma vez na nossa pequenez espiritual. Perdoar também, gente, muitas vezes não espere que o outro peça perdão, porque muitas vezes, diante de uma briga, diante de uma dificuldade que a gente tem com, né, de um evento danoso em que uma relação é cortada, em que uma amizade é desfeita, em que uma sociedade, né, colocamos assim, porque existe muito problema em sociedades, né, de trabalho, é desfeita com muita mágoa, com muito rancor. De repente, a gente espera assim, nossa, mas o fulano me prejudicou, mas o fulano acabou com a minha vida, o fulano me magoou demais. Ele vai ter que me pedir perdão para eu perdoar. Muitas vezes, o outro também está machucado. O outro também está magoado. E ele não vai pedir perdão porque ele não te perdoou. Aquela dor ainda, ele está sentindo aquela dor, ele está naquele processo dele de perdão, ele não vai pedir perdão. Mas é necessário que o outro se arrependa e venha pedir perdão para que a gente perdoa? Possa perdoar? Não, porque muitas vezes isso não vai acontecer. Muitas vezes a pessoa não quer mais a minha amizade, não quer mais ser meu sócio, não quer mais estar casado comigo, não quer mais ser meu amigo, mas aí eu vou deixar de perdoar a outra pessoa? Jamais. Porque o perdão liberta a mim. Mas e o meu amigo que eu amava tanto, o meu sócio, o meu irmão que por um motivo ou outro a gente deixou de se falar, um filho, um pai que não se fala mais, porque essas mágoas ficaram pelo caminho, aí a gente tem que confiar no pai. Confiar no pai, porque a vida, a vida vai dar conta de um dia a gente se reencontrar. Infelizmente, mas que o nosso coração esteja apaziguado e mesmo que a outra pessoa não te pedir perdão, que a gente possa sim perdoar a outra pessoa. Porque o perdão cabe a mim. Não tem como eu gerenciar a vida de outra pessoa, não tem como eu pedir perdão para outra pessoa, não é, gente? Perdoar também não é parar de sentir dor. Mais uma vez, é não confundir a pessoa com o ato, com o fato. Pensamos assim, uma batida de carro em que a outra pessoa bêbada veio, colidiu comigo e me deixou paraplégico. Eu posso perdoar a pessoa que fez isso comigo, que agiu imprudentemente, com toda negligência, né? Dolosamente mesmo, né? Porque acho que quem bebe e dirige assume o risco de causar um dano grande a outra pessoa. Então não foi uma imprudência apenas, né? Aí eu tô até entrando no ramo do direito, mas eu penso que a pessoa assumiu aquele risco. Eu posso perdoar essa pessoa que dolosamente, né, bateu no meu carro e eu fiquei paraplégico? Sim, eu posso perdoar essa pessoa.
Mas eu vou deixar de sentir os danos causados por esse acidente? Eu fiquei paraplégico. Eu vou sentir para o resto dessa encarnação todas aquelas dificuldades que uma pessoa paraplégica tem. Não tem como. Então, muitas vezes, perdoar uma pessoa não é parar de sentir aquela dor. Muitas pessoas, muitas pessoas não, a gente assiste, né, na televisão, que muitas pessoas conseguem perdoar os assassinos dos seus filhos, né? Igual aquele menino, o Idiota lá, em que até os pais escreveram um livro em que eles verdadeiramente eles perdoam, eu acho que eles até se encontraram com o assassino do filho. Eles perdoaram verdadeiramente aquele assassino. Mas e a dor da perda deste filho vai deixar de existir? Impossível, gente. Mais uma vez colocando a gente tá muito pequeno, a gente está numa evolução espiritual muito pequenininha, então a dor não tem como deixar de existir. Mas o perdão, sim. Por quê? Eu perdoei o assassino do meu filho, mas meu filho, pelo menos nessa vida, até que a gente se reencontra, a saudade vai ser grande. E saudade dói. Saudade dói. Outra coisa, perdoar também não é negligenciar a justiça. Não é confiar. Ah, eu perdoei alguém que me. Minutinho. Eu perdoei uma pessoa que cometeu um grande abuso sexual contra mim. Um estuprador. Vamos colocar algo bem trágico, assim. Ah, eu o perdoei. Ah, então espero que nem preso ele seja. Eu perdoei. Aquela pessoa, será que mudou de atitude? Será que se ela continuar solta, ela não pode praticar contra uma outra pessoa mesmo que praticou comigo? Então, não podemos negligenciar a justiça de Deus. A justiça dos homens. Porque para evitar que outras pessoas também possam passar por aquilo que eu passei em razão de ter negligenciado a justiça dos homens. Então é importante que quem sofre um abuso sempre denuncie, para que aquilo não aconteça com outras pessoas. Denunciar um abusador não significa que você não o perdoou, porque muitas vezes a gente pode ter perdoado, mas a gente tem que evitar que aconteça com outra pessoa. Então, a justiça dos homens há de ser cumprida, porque a gente não pode confiar no outro, porque a gente sabe da gente, mas do outro a gente não sabe. Então, ao passo que a gente perdoa, mas a gente jamais negligencia a justiça dos homens. A gente tem obrigação, enquanto cidadão, de fazer esta denúncia, mas a gente tem obrigação, enquanto cristão, de perdoar essa pessoa. Aí, por fim, e não menos importante, o auto perdão. O auto perdão. O que é o auto perdão? É perdoar a mim mesmo. Porque muitas vezes a gente perdoa o próximo, perdoa as pessoas que nos estão perto, mas a gente não consegue se perdoar. E quando, vamos supor assim, que a gente está naquele processo de perdão e a gente ainda está doendo, simplesmente você deixa de ver a pessoa por um tempo, ou se está dentro da mesma casa, você deixa de falar um pouquinho, cada um fica no seu canto, vivenciando a sua dor. Mas como que eu vou, gente, dar um tempo de mim? Como que eu vou dar um tempo de mim? Como que eu faço? Não tem como dar um tempo da gente mesmo. Infelizmente, né? A gente tem que pensar que todos erramos. Somos seres humanos falíveis. Não sabemos tudo. Não somos tudo. Nós temos que aceitar os nossos limites. E aceitar os nossos limites é saber quem eu sou. Quando eu me proponho a aceitar os meus limites, eu devo me conhecer. Eu tenho o direito de errar. Todos temos o direito de errar. O que não temos? A permissão de continuar no erro. A culpa.
as lembranças negativas que a culpa nos traz, não podem, não devem ser cultivadas. Ai, como eu me liberto da culpa? Fui uma pessoa péssima, várias coisas eu fiz de errado na minha vida. Como que eu vou me libertar da culpa? Com mudança de atitude. O que nos liberta da culpa é a mudança de atitude. Não adianta ficar remoendo o passado, porque todo mundo erra, todo mundo erra, todo mundo tem dificuldades. O que eu não posso, o que eu não devo é permanecer neste erro, é ter o firme propósito da minha mudança de atitude e lembrar que eu não sou culpado, eu sou responsável. O que é diferente. Quando eu sou culpado, simplesmente eu fico vivenciando a culpa. E quando eu vivencio a culpa, eu não me leva a lugar nenhum. Então, eu sou responsável. Eu devo mudar a minha atitude. É importante que nós nos conheçamos profundamente, que a gente se analise, que a gente faça uma análise real do que eu sou, sem fantasia, sem achar que eu sou demais. E essa análise a gente também tem que achar do próximo, porque a gente não pode esperar nada de ninguém. Como a gente também não pode esperar nada de ninguém, a gente também tem que saber que nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então, eu não devo ficar vivenciando a culpa. Se a partir do momento que eu estou no firme propósito da mudança, para deixar um erro do passado, para deixar que as coisas fiquem para trás, eu errar novamente, que eu não acho que ali é o fim do caminho. Eu levanto, sacudo a poeira e tento novamente, porque o que vale para Deus é a intenção. Então, a culpa não nos leva a nada. A culpa atrapalha o nosso processo de auto-perdão. Que sejamos responsáveis por aquilo que eu fiz de errado e que a partir daquele momento em que eu pude detectar que aquilo não é o correto, que eu possa mudar a minha atitude. Porque não nos esqueçamos da frase que eu vou ler para vocês agora, que a gente ouve muito ela no meio espírita. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Eu sou propenso a falir. Mas a partir do momento em que eu reconheço que eu estou falindo, eu sou um ser humano cheio de defeito, de falhas, de erros e de dificuldades para evoluir. Mas eu estou firme. Eu devo ser firme no propósito de que eu posso mudar, porque eu estou disposta a deixar as culpas de lado e assumir as responsabilidades na mudança de atitude. Porque, gente, para finalizar, feliz daquele que a cada noite, ao dormir, possa dizer: nada tenho contra o meu próximo e contra mim. Um feliz e abençoado domingo a todos. E agora passamos às perguntas, se houver. Fernanda, Bom dia. bom dia de novo. Nós temos já algumas perguntas aqui registradas no Vamos lá. chat. Ó, tem uma pergunta da A gente Vivi. se empolga e acaba não lendo o chat, não dá tempo. Não tem problema, eu estou aqui para isso. A Viviane pergunta o seguinte: e quando o motivo traz grandes perdas de sentimentos de confiança, quando muda o percurso de um relacionamento, ou seja, deixa de ser a mesma coisa? E quando traz perdas, quando você perde tudo, até emprego, te prejudica a ponto de você buscar todos os recursos para tentar mudar e não consegue. O que fazer? E quando o Pergunta. motivo traz. É o que, não sei se você tem algo para completar, Adriano, mas é o que a gente coloca. O outro é impossível que você mude o outro.
O evento que causou toda essa, porque pelo que ela nos coloca aí, é um evento bem de uma perda bem grandiosa, de algo muito grandioso, né? Pelo jeito é algo em que uma família deixou de ter o sustento da sua vida. Mas é importante, como a gente colocou, como eu coloquei, né? Que a gente não deve sentir essa dor. Às vezes, não é possível que o perdão seja concedido já de imediato a essa pessoa. É necessário um processo. Jesus nos coloca a urgência, mas a gente tem que se respeitar. Então, é passo a passo, dia a dia, de repente, deixar mesmo, dar um tempo nessa relação para que as coisas sejam colocadas no lugar novamente, para que as coisas se realoquem, né? E o processo de perdão, ele vai existir cedo ou tarde. Eu estava pensando aqui nessa pergunta, porque no domingo de manhã a gente trabalha sentimentos, né? Educar sentimentos. E perdão está envolvido diretamente com todos os sentimentos que nós temos, né, em todos os lugares. Então eu estava pensando o seguinte, às vezes para lidar, para conseguir tentar equilibrar os sentimentos, né, dominar os sentimentos, principalmente os negativos que vêm com as coisas que nos ocorrem, às vezes a gente precisa racionalizar um pouco, buscar um pouquinho quais são os princípios da doutrina espírita que nos esclarecem, né? Um exemplo. Primeiro, nós não somos vítimas do que nos acontece. A gente precisa ter essa consciência. Tudo que acontece comigo tem uma razão de ser. Ou eu planejei como uma prova para que eu cresça, ou então é consequências de atos equivocados do passado. Às vezes isso que está acontecendo comigo hoje pode ser a consequência do que eu fiz com outra pessoa ontem. E aí eu preciso, através da lei de causa e efeito, viver aquilo que eu fiz outro passar para eu valorizar aquilo e não fazer mais. Então, às vezes, nós vamos passar por grandes situações, né, de sentimentos que podem realmente, como ela coloca aqui, né, grandes perdas de sentimento, de confiança. A gente realmente pode. Então, é importante a gente saber isso. Existe um Deus lá em cima que controla tudo isso. E o que acontece? O que acontece comigo não é por acaso. Eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Existe todo um processo acontecendo. Então, a partir, quando você começa a racionalizar isso, você começa a dar uma base para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo. Porque senão a gente vai se entregar a todos esses sentimentos negativos, simplesmente não conseguir trabalhar, não conseguir se perdoar, não conseguir perdoar quem fez, e a gente vai viver num sofrimento constante e estagnar, e perder, às vezes, uma vida, uma existência. Então, é muito difícil, como a Fernanda colocou, muito difícil mesmo lidar com tudo isso. Mas eu queria trazer um raciocínio para a gente, que talvez, por isso que eu falo que a racionalização, trazer os conhecimentos espíritas, nos ajuda a entender melhor tudo isso. Um exemplo, é fácil perdoar uma criança? Imagine nós aqui vivendo, você tem o filho dentro de casa, o filho, a filha, com 4, 5, 6 anos, e eles fazem coisas que às vezes são terríveis. É fácil perdoar uma criança? É uma pergunta para a gente pensar. Por quê? Porque quando um adulto tem que lidar com uma criança, o adulto tem a consciência de que ele é responsável pela criança, que ele está num estágio de maturidade aqui na vida material, né, de responsabilidade dos seus atos, e tem a responsabilidade de
de guiar, de orientar a criança. Então, quando uma criança erra, você consegue entender todo esse contexto, né? Imaginar que ela está em processo de crescimento. Você não vai, com certeza, concordar com o que ela fez, mas o processo de perdoar a criança, é muito mais fácil, porque você sabe que a criança ainda não consegue fazer aquilo, porque ela ainda não é um adulto. Então, se nós trouxermos esse raciocínio para a vida espiritual, às vezes, ou a doutrina espírita vai nos ensinar de que aquele que erra, aquele que se equivoca, aquele que me faz mal, espiritualmente, psicologicamente, né, emocionalmente, ele está num estágio ainda que precisa muito mais da minha compreensão, da minha tolerância. Então, essa comparação com o estágio da criança, ela nos faz compreender um pouquinho melhor a situação do erro do outro. Ele ainda não tem condição de fazer, às vezes, o que eu já consigo, e aí, então, a minha tolerância, por compreender melhor tudo isso, ela pode ser fortalecida. Então, essa comparação eu queria trazer, né, para a gente poder fortalecer o que a gente sente quando a gente tem muitas perdas emocionais, como a Viviane nos colocou. Aí tem uma outra pergunta aqui. Ô, Adriano, antes de você seguir, eu posso dar uma colaboração? Sim, com certeza, Cléo, pode falar. Semana passada, inclusive, nós estudamos sobre caridade, né? Quando é perguntado naquela questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? Que Jesus falava, dentre benevolência, indulgência, está o perdão das ofensas. Né? Então, toda vez que nós nos esforçamos, por isso, assim, por mais que nós espíritas temos sim um posicionamento, temos que nos posicionar um pouco diferente, porque nós estamos aprendendo aqui, né? Então, nós temos que nos esforçar para aceitar as imperfeições alheias. E lembrar que o próximo, como disse o Adriano, se comparado a uma criança, quando Jesus nos compara a uma criança, é a inocência, é a imaturidade espiritual mesmo dessa pessoa. Então, que a gente muitas vezes tem que perdoar, porque quando a pessoa nos coloca uma ofensa desse nível, ela está na pequenez espiritual, ela ainda está para poder prejudicar uma pessoa uma quantidade dessa, num tanto desse, é porque realmente ela ainda está na sua imaturidade espiritual completa. Então é preciso entender. Não é fácil, porque os danos são grandes, mas nós temos que entender que cada um está num nível, né? Exatamente. Ó, tem uma outra pergunta, nosso tempo já está esgotado, mas a gente, só para atender a Camila também, que faz a seguinte pergunta: se afastar de uma pessoa que sempre nos magoa não seria uma maneira de nos poupar da mágoa? Lembra que a mágoa é um veneno que eu tomo e espero que o outro morra? Então a gente tem que aprender a conviver com as pessoas que nos colocam, né? Que nos dão a oportunidade que nos magoam e que a gente toma o firme propósito de não nos magoarmos. Muitas vezes, se você achar que deve dar um tempo, é importante que esse tempo seja dado. Mas reavalie se Deus não está te dando uma oportunidade gigantesca de você ensinar essa outra pessoa com a sua atitude do perdão.
E aqui também nós podemos lembrar o seguinte: nós devemos conhecer os nossos limites e também as nossas seguranças, né, físicas e emocionais. Se essa mágoa está me fazendo mal, se eu não estou conseguindo lidar com ela, então eu tenho que buscar ajuda. E mesmo assim, com ajuda em todos os níveis, eu não consigo lidar, às vezes se afastar da pessoa assim não é simplesmente se poupar das mágoas, mas sim se poupar dos prejuízos que ela pode me trazer, porque eu não estou conseguindo lidar. Então, nós precisamos analisar bem essa situação. Não fugir Uhum. do combate, da luta que nos leva ao crescimento, mas me poupar dos prejuízos que podem ser piores do que continuar tentando. Assim como uma agressão física, né? Se eu viver com uma pessoa que pode me agredir fisicamente e me tirar a existência física, então é melhor que separe mesmo. E Sim. A Adriana Simões aqui, ela faz um comentário que é muito importante, que é: posso perdoar internamente sem precisar ter o contato com a pessoa? Sim. Não, não foi colocado que a gente. O perdão é algo que é para nós, que o importante é que a gente perdoe internamente dentro do coração. Esse é o importante, contra aquela Mas será que é pessoa. sincero, Fernanda? Então, Se quando essa você. pessoa. Perdão, pode falar, Cléo. Não, eu fico imaginando, mas será que é sincero? Porque, assim, tudo bem. Eu acho que quando você demonstra, eu acho que é mais sincero do que você. Tudo bem, E, você ficar internamente, eu sei que eu perdoei, mas ao mesmo tempo eu não quero contato com aquela pessoa. Então, será que perdoou mesmo? Entendeu? então, Adriana, o que eu posso colocar para você? Eu posso perdoar sem ter contato? O que você deseja para essa pessoa? Você não tem sentimento de vingança para com essa pessoa? Se algo acontecer com ela, você de errado ou no mesmo nível que ela fez para você, você não vai falar: "Nossa, olha, que bom. Deus tarda, mas não falha". Não. Quando eu perdoo, não é preciso que a pessoa saiba. Melhor se puder saber, né, Cléo? Como você colocou. Mas se a pessoa não tiver como a pessoa saber, o importante é que contra aquela pessoa eu não tenho nada contra aquela pessoa, nenhum desejo de vingança, e que realmente eu desejo para ela tudo que eu desejo para mim, que ela seja muito feliz. Que às vezes o contato com a pessoa não é possível. Se puder, melhor. Mas se não, o importante é os seus sentimentos para com aquela pessoa, que seja um sentimento de não vingança, de não desejar o mal e querer que aquela pessoa tenha tudo de bom na sua vida. Isso. O afastamento da pessoa, se não for por precaução a piores prejuízos e a minha vida física, ele deve ser sempre da outra pessoa. O Evangelho nos ensina que eu posso estar afastado fisicamente dela, mas sempre que ela precisar da minha ajuda e eu puder ajudar, se eu conseguir fazer isso, é porque realmente eu perdoei. É, Ajudar naquilo que lhe é necessário, não naquilo que ela acha que ela precisa, mas no que é realmente necessário. Mas perdoar internamente já é o primeiro passo, com exatamente. certeza. Bom, nós estamos com o tempo esgotado. Eu gostaria, que eu fiquei muito pensando, eu gostei muito do tema, excelente, porque nós precisamos disso muito. A única coisa que eu fiquei pensando muito enquanto a Fernanda falava era o seguinte: ressentir é sentir repetidas vezes aquilo, como o exemplo do Rossandro, né, de ficar vendo ali a marmita com o vômito. E o que faz quando a gente fica sentindo várias vezes? A gente fica sofrendo. Então, quando você sente várias vezes aquilo que te fizeram, você está sofrendo e ninguém quer sofrer. Então, como a gente quer ser feliz, o perdoar, o processo de perdoar, mesmo que demorado, vai trazer a paz e a felicidade que a gente tanto busca. Então, esse é o principal objetivo que eu vejo, que a lei permite, né, que Deus nos ensina. Sejamos felizes. Então, nos esforcemos para perdoar, como a Fernanda nos ensinou.
Então, eu queria agradecer a Fernanda. Obrigado, Fernanda, por compartilhar o teu estudo, o teu esforço, né, em relação ao tema, tá bom? É um prazer, gente, sempre. E eu me baseei muito no Rossandro, viu, gente? Porque eu acho que ele é psicólogo e ele nos coloca não só a parte espiritual, mas a parte psicológica também, que é muito importante, como o exemplo e essa terapia do perdão que ele nos propõe aqui.